né? Então não tive nenhum contato com eles, e eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre o Evangelho. Mas antes que você relaxe aí no banco, porque às vezes a gente ouve o tema de algumas mensagens e diz assim, não, isso aqui não é para mim, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o Evangelho é apenas destinado àqueles que ainda não são cristãos, e é aquela mensagem que a gente prega para um não convertido. Quando a gente sai, por exemplo, para um momento de evangelização, ou quando a gente está evangelizando alguém. Então a gente pega o Evangelho como se fosse aquilo que está numa prateleira guardada, a gente anuncia aquela mensagem, depois a gente volta a guardar aquela mensagem na prateleira. Mas eu queria compartilhar com vocês nessa manhã algo que tem ressoado no meu coração. O Evangelho para a vida, para a minha e para a sua vida. Independente se você já é cristão há 10, 15, 20, 30, 40 anos, a necessidade que há de termos a centralidade do Evangelho em nossas vidas e em nossos corações diariamente, momento após momento. Mas para isso, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, e eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 4. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Talvez a minha versão esteja diferente, então eu vou ler a versão que está sendo apresentada aqui no telão, porque aí fica mais fácil a compreensão de todos nós. Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual também vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo agora traga iluminação, clareza e compreensão ao coração de cada um de nós para compreendermos aquilo que o próprio Deus quer falar conosco nessa manhã. Você já deve ter ouvido dizer que evangelho significa boas novas, boas notícias. Evangelho que deriva de uma palavra grega evangelion, que é a junção de duas palavras, bom, boa, e angelion, mensagem, notícia. Então, literalmente, a transliteração para o português nos traz essa palavra que era então nova, evangelho, que significa boas novas, boas notícias. Timothy Keller, quando ele faz, então, uma menção à palavra evangelho, ele nos informa que esse termo, essa palavra, ela diferencia a mensagem do cristianismo de todas as outras religiões. Porque evangelion eram as boas notícias dos grandes eventos, dos momentos e da história. Por exemplo, o evangelho da vitória do exército numa guerra, o evangelho da ascensão de um novo rei. Eu gosto muito de filmes medievais, da história medieval, e você já deve ter acompanhado algum filme em que retrata isso. Sempre quando um exército, então, ele vencia uma guerra, uma batalha, ou sempre quando havia a ascensão de um novo rei, os arautos eram enviados às cidades, aos povos e às nações, proclamando essa boa nova, proclamando essa boa notícia. Mas não era uma boa nova, uma boa notícia apenas pelo fato de que havia sido conquistada uma vitória, que havia sido, estava ascendendo ao trono um novo rei, não. Era uma notícia que tinha a capacidade de mudar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas. Porque, é claro, a ascensão de um novo rei, por exemplo, trazia a expectativa, a esperança do povo de que aquele rei seria um bom rei, no sentido de reinar para o povo e de trazer para o povo prosperidade, paz. Então, a notícia da ascensão de um novo rei, a boa nova, a boa notícia da ascensão de um novo rei, era acompanhada de uma grande expectativa de mudança de vida, de transformação da realidade.
E todos nós sabemos que o Evangelho, a boa nova, a boa notícia do Evangelho, ela transforma completamente as nossas vidas. E é por isso que Tim Keller vai dizer que o Evangelho é a notícia e o cristianismo, então, difere de todas as outras religiões. Porque nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia de Deus que fez chegar até nós. O Evangelho não é um conselho daquilo que nós devemos fazer para nos achegarmos até Deus. No Evangelho, Deus veio a nós, na pessoa de Jesus Cristo, para se entregar como sacrifício ali na cruz do Calvário, de maneira que a minha vida e a sua vida fosse transformada. Fôssemos resgatados do império das trevas para o reino da luz. Saíssemos da morte espiritual para a nova vida. Fôssemos reconciliados com Deus, porque por causa do pecado estávamos afastados de Deus. E é por isso que o Evangelho, a boa notícia, ela difere de todas as outras. Mas como eu disse, isso é algo que tem ressoado no meu coração nesses últimos tempos. Isso começou quando li um livro de Jerry Bridges chamado O Evangelho para a Vida. E nesse livro, Bridges cita um outro pensador cristão, Milton Vincent, que escreveu um livro, O Evangelho para os Cristãos. Não há tradução ainda em português, eu consegui fazer a leitura de uma tradução em espanhol, e na tradução em espanhol o tema desse livro foi dado, o título foi Manual do Evangelho para os Cristãos. E Milton Vincent, nesse livro, apresenta uma frase que começou a fazer toda a diferença para mim. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Porque Vincent, nesse livro, ele traz a seguinte frase: pregue o Evangelho a si mesmo todos os dias. Pregue o Evangelho a si mesmo todos os dias. Perceba, eu não estou dizendo que nós devemos nos converter todos os dias. Muitos de nós já acompanhamos, e eu como pastor já tive a experiência de estar em igrejas em que nós temos aquelas pessoas que, se você fizer apelo todo domingo, ela vai na frente todo domingo. E ela diz: eu estou entregando minha vida para Jesus hoje, eu estou entregando minha vida para Jesus hoje. Não, não é disso que eu estou falando. Porque nós sabemos que a salvação é um ato único, ela acontece uma vez e é algo definitivo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui, trazendo essa ideia de Vincent, é a necessidade de pregarmos essa mensagem poderosa, essa mensagem transformadora a nós mesmos todos os dias. E o impacto que o Evangelho precisa trazer para a nossa vida ordinária, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia. Como o Evangelho impacta a minha e a sua vida ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa caminhada. O Evangelho não é, como disse C.J. Mahaney, no seu livro A Cruz Central para a Vida, ele diz: o Evangelho não é uma classe ou uma turma entre muitas que você compareceu durante a sua vida como um cristão. Não. O Evangelho é todo o edifício em que todas as aulas acontecem. O Evangelho não é aquela mensagem que é pregada na classe de novos membros, na classe de preparação para o batismo, né? Nós batistas temos a classe de preparação para o batismo. Então, a mensagem dessa classe é a boa nova do Evangelho, é a notícia do Evangelho. Não. Ele vai dizer que o Evangelho é todo o edifício, onde todas as aulas da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor, acontecem. Mas, refrescando a nossa memória, o texto que nós lemos, Paulo traz para nós a mensagem central do Evangelho. O que é o Evangelho? Se a gente fizesse aqui uma pesquisa e perguntasse, então, para cada um de nós, o que é o Evangelho? Qual a mensagem do Evangelho? Eu sei que muitas respostas
seriam apresentadas. Mas Paulo, nesses versos, nos apresenta, então, o coração do Evangelho. Porque ele diz, verso 3 e verso 4 especificamente: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, meus irmãos, o Evangelho não é nada mais e nem menos do que isso. O Evangelho é esta mensagem: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo aqui para nós que ele não morreu para nos dar saúde. Ele não morreu para nos dar riqueza. Jesus não morreu para elevar a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Ele morreu pelos nossos pecados. Pecados esses que nos separavam de Deus. Isaías vai dizer isso, Isaías 59. São os vossos pecados que os separam, vós e o vosso Deus. São as vossas iniquidades que fazem com que Ele vire o seu rosto de vós. Os nossos pecados nos separavam de Deus. E Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. Cristo morreu para se estabelecer como a ponte que nos ligaria novamente com Deus. Ele se fez condenação por nós. E Ele nos salvou através da sua morte e da sua ressurreição. E o chamado que nós temos é o chamado para refletir nessa mensagem todos os dias da nossa vida. Jerry Bridges, no livro que eu já citei, O Evangelho para a Vida, ele vai dizer: nós temos a tendência de dar a um incrédulo apenas o suficiente do Evangelho para que essa pessoa faça uma oração aceitando a Cristo. Não é isso que a gente faz? Quem já participou aqui de viagem missionária, de evangelismo na praça, na rua, né? A gente prega essa mensagem, uma mensagem de 2, 3 minutos, a gente conduz a pessoa a fazer. Você não quer fazer uma oração aqui entregando sua vida para Jesus? Então, imediatamente, colocamos o Evangelho na prateleira, por assim dizer, e prosseguimos com os deveres do discipulado. Como resultado, os cristãos não são instruídos no Evangelho, e porque eles não entendem completamente as riquezas e a glória do Evangelho, eles não podem pregá-lo a si mesmos e nem viver por eles em suas vidas. Então, dizer que o Evangelho é apenas para os incrédulos e não para os crentes, é como se nós estivéssemos dizendo: olha, o ar é apenas para os incrédulos e não para os crentes. Nenhum de nós pode simplesmente chegar e dizer: eu estou entediado de respirar, eu estou cansado de fazer esse movimento respiratório, de inspirar e expirar, eu quero parar de respirar. Você pode fazer isso? Você tem condição de fazer isso? Não. Porque nós vivemos respirando ar. Nenhum cristão, então, pode dizer: eu me sinto entediado de refletir sobre a mensagem do Evangelho. Porque nós vivemos respirando o Evangelho, espiritualmente falando, todos os dias, todos os momentos. O Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem tão grandiosa, tão magnífica, que João, na sua revelação e da visão que ele teve ali no Apocalipse, ele vai dizer que ele é cantado no céu pelos anjos a todo momento, a todo instante. Apocalipse capítulo 5, de 9 a 10, o texto vai dizer: e eles, os anjos, cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foi morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. E constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Veja, o que os anjos agora estão cantando no céu é o Evangelho. Eles estão louvando e adorando a Deus, cantando essa magnífica e grandiosa mensagem. Tão simples, mas tão transformadora, que é o Evangelho. No texto que nós lemos, no início dessa nossa reflexão,
Paulo vai falar sobre esse evangelho. E ele vai dizer que nesse evangelho vocês são salvos. Mas é interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, de uma maneira geral, nós vamos perceber a ação do evangelho no passado, no presente e no futuro. No texto que nós lemos, Paulo fala do presente. Percebam? Ele diz, é nesse evangelho que vocês são salvos. Presente contínuo. Ação que está acontecendo. E olha que eu não sou professor de português, tá? Aliás, português era uma matéria que eu não gostava muito. Mas eu casei logo com uma professora de português. E aí ela me ajuda bastante nessas questões. Presente contínuo. Evangelho no qual vocês são salvos. Ação que está acontecendo agora, imediatamente. Mas Paulo, quando escreve em Efésios, no capítulo 2, verso 5, ele vai falar que esse evangelho nos salvou no passado. Ele vai dizer, e vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados, e ele nos deu juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. Ação do passado. O texto que nós lemos, ação no presente. E também, Paulo em Romanos capítulo 5, versos 9 e 10, ele vai nos dizer que o evangelho nos salvará no futuro. E ele vai dizer, como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele e mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E se eu pudesse sintetizar, meus irmãos, e deixar essa frase com vocês aqui nessa manhã, para que a gente pudesse, a partir dela, construir a nossa vida. A síntese seria, o evangelho não é o ABC da vida cristã. Quando a gente fala de ABC aqui, os mais antigos sabem, né, que a gente está falando daquilo que é de beabá, né? Aquilo que é de primeira série, aquilo que a gente aprende ali logo nos primeiros momentos. Mensagem simples, mensagem simplória. O evangelho não é o ABC da vida cristã. O evangelho é o A ao Z da vida cristã. Isso precisa ficar muito arraigado em nós. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que ela, no Antigo Testamento, testifica sobre a cruz vindoura, a preparação para a cruz. De Gênesis até Malaquias, nós vamos então ver a preparação da cruz. Nos Evangelhos, nós testificamos a obra consumada de Cristo na cruz. E o restante do Novo Testamento testifica o impacto desse Evangelho para a vida e para a eternidade das pessoas. E a questão é, você não pode deixar o Evangelho de lado, você não pode deixar o Evangelho escanteado, você não pode deixar o Evangelho no alto de uma prateleira e crescer na vida cristã. O seu crescimento na vida cristã depende do Evangelho, portanto, apegue-se ao Evangelho todos os dias. Pregue o Evangelho a si mesmo todos os dias. Fique no Evangelho. Reflita no Evangelho. Não abandone, como Paulo vai dizer quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer, olha, eu estou impressionado porque tão rapidamente vocês estão abandonando a mensagem que eu preguei para vocês e se apegando a um outro evangelho. Não abandone o evangelho. O evangelho é central para nós. Paulo, quando escreve em 1 Tessalonicenses, agora ele faz um elogio àqueles irmãos daquela igreja local ali. No capítulo 2, verso 13 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim, também agradecemos a Deus sem cessar. O fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. E é interessante porque a palavra atuar aqui, quando ele diz que atua com eficácia em vocês, é a palavra energel. Da onde vem a palavra do português? Energia. Energizar.
Ou seja, Paulo está dizendo que o Evangelho, ele trabalha de forma eficiente e produtiva na nossa vida. E ele vai dizer então que esse é o verdadeiro princípio da vida. O Evangelho não é apenas um mero sistema de crença. O Evangelho é a vida que vivemos, a nossa caminhada cristã de cada dia. Obrigado. O Evangelho, meus irmãos, não é apenas o interruptor de partida da nossa caminhada cristã. O Evangelho é o motor pela qual toda a vida cristã funciona. O Evangelho não é apenas o start, não é apenas o início. Nós estamos aqui e continuaremos por causa do Evangelho. Jonathan Dobson vai nos dizer que cada seguidor de Jesus precisa saber e ser lembrado que o Evangelho que faz discípulos é o mesmo Evangelho que amadurece discípulos. E se você não está refletindo na mensagem do Evangelho, e se você não está pregando o Evangelho para si mesmo todos os dias, você não está amadurecendo como discípulo de Jesus. Nós nascemos na graça e respiramos pela graça, mas tudo isso foi comprado pelo sangue precioso de Jesus, que foi vertido por nós, ali na cruz do Calvário. A maturidade cristã, ela não está além do Evangelho. A maturidade cristã está naqueles que estão crescendo continuamente e profundamente dentro do Evangelho. Mas percebam, Paulo, quando escreve aos Romanos, no primeiro capítulo, os versos 15 e 16, Paulo vai dizer algo que também me capturou a atenção. Para quem que Paulo escreve as suas cartas? Paulo escreve para os não cristãos ou para os cristãos? Primariamente, originalmente, ele escreve às igrejas. Por isso que são chamadas de epístolas, cartas direcionadas às igrejas. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está escrevendo à igreja de Roma, a igreja presente ali naquela cidade. E assim vai. E olha o que ele vai dizer no verso 15 e no verso 16. Ele vai dizer assim: por isso eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo manifesta o desejo dele de voltar àquela igreja, e ele já antecipa: olha, quando eu estiver aí com vocês, eu quero pregar uma mensagem. Que mensagem é essa? O Evangelho. E aí ele prossegue dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego. John Piper, quando faz uma análise desse texto, ele vai dizer: normalmente não pensamos em pregar o Evangelho para os crentes, nós pregamos o Evangelho aos incrédulos, mas o Evangelho da graça, que pregamos aos incrédulos, é o mesmo Evangelho da graça que pregamos aos crentes. E é isso que Paulo diz em 1 Romanos capítulo 1, verso 15. Estou ansioso para pregar o Evangelho a vocês crentes que estão em Roma. Claro, mais uma vez volto a frisar, Paulo não diz que está ansioso para pregar o Evangelho a eles para salvá-los, não, mas para mantê-los salvos por meio da santificação. Esse Evangelho, meus irmãos, precisa ser pregado então tanto aos crentes quanto aos incrédulos, porque a fé da graça que salva é a fé na graça que santifica. A gente olha para o livro de Romanos e a gente vai perceber que metade do livro está relacionado ao Evangelho de Cristo. Paulo se ocupou em colocar um único tema em metade do seu verdadeiro tratado teológico, que é o livro de Romanos, falando somente do Evangelho. A conclusão a que chegamos então é que
o Evangelho não é apenas para os incrédulos, mas o Evangelho é para mim e para você. Você não pode viver a vida cristã todos os dias sem o Evangelho. E se você está falhando em viver a sua vida cristã de uma maneira eficaz, é porque você está falhando em pregar o Evangelho para si mesmo todos os dias. Mas eu quero destacar apenas fazer três considerações práticas da maneira como nós então aplicamos o Evangelho à nossa vida, à nossa caminhada, à nossa trajetória. Eu teria pelo menos umas 10 coisas para falar, mas eu quero falar apenas 3. Já estou dando uma cantada para que de repente eu possa voltar e continuar, né? Mas eu quero falar 3 aplicações práticas do Evangelho para mim e para a sua vida. Primeira delas, devemos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, para vivermos uma vida de suficiência em Deus. O que é que vem à mente quando eu digo para você suficiência? Quando pensamos em suficiência, nós estamos pensando em ter todas as nossas necessidades atendidas, não é? Você pensa assim, eu queria tudo aquilo que é suficiente para a vida. Você está pensando em ter as suas necessidades atendidas. Quando eu prego o Evangelho para mim mesmo todos os dias, eu tenho então uma vida de suficiência em Deus. Sabe por quê? Paulo vai nos dizer em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É interessante porque Paulo faz aqui uma reflexão partindo do maior para o menor, né? E aí Paulo está dizendo assim, se Deus já deu para você aquilo que é maior, aquilo que é mais importante e aquilo que é mais necessário, como não dará com ele juntamente todas as demais coisas? Aí a gente normalmente diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir? É sério? O melhor de Deus já veio, e o melhor de Deus é Jesus. E se Deus já deu Jesus para nós e por nós, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, o remédio e a cura para a ansiedade está em contemplar o Evangelho, está em considerar o Evangelho, porque quando eu considero o Evangelho, eu vou perceber que Deus já me deu o que há de melhor, o que há de mais importante, o que há de mais supremo, e se Deus já me deu o melhor, o que há de mais importante, o que há de mais supremo, como não dará também juntamente com Ele as demais coisas? Aí a gente lembra das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5, né? Por que é que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Ou o que vocês vão vestir? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. A preocupação com a necessidade da comida e da bebida e do vestuário vos serão acrescentadas. Eu fico sempre encantado com Jesus porque Jesus não está dizendo para nós assim, olha, não fiquem ansiosos. Porque é quase que impossível, né, pela nossa condição humana, pecadora, falha, limitada, caída. A ansiedade é um dos presentes nesse pacote da queda, né? Mas Jesus está dizendo, quando a ansiedade chegar, você não precisa tomar ansiolítico, você não precisa tomar chá ou qualquer outra coisa para tentar acalmar seu coração. A ansiedade vai vir, que ela infelizmente está presente. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós padeceremos de situações assim. Mas quando a ansiedade chegar, sabe o que você deve fazer? Para e pensa. Mas parar e pensar em quê, pastor?
Porque quando o meu coração está ansioso, o meu pensamento está acelerado e está disparado. Eu estou estrangulado pensando um tanto de coisa. Aí Jesus diz, pensa em passarinho. E pensa em flor. Pensa que o passarinho, ele não planta, ele não colhe, mas o Senhor é quem os alimenta. Pensa na flor, que não tece, que não trabalha, mas é o Senhor quem reveste de beleza. Então, quando a ansiedade chegar, pregue o Evangelho para o seu coração e diga, se Deus já me deu Jesus, aquilo que é o mais importante, aquilo que é o mais supremo, como não também me dará com Jesus todas as outras coisas? Percebe como o Evangelho nos ajuda a enfrentar esses nossos momentos de incredulidade, de ansiedade? É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias. Porque quando a gente prega o Evangelho para nós todos os dias, a gente vive uma vida de suficiência em Deus. Segunda coisa, devemos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, para viver uma vida de santidade. Para viver uma vida de santidade. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, a palavra de Deus nos diz, mas Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 6, verso 11, ele vai dizer, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo então que a vida que agora nós vivemos é a vida de Deus. Por isso, precisamos nos considerar mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo prossegue em 1 Coríntios, capítulo 6, de 18 a 20, dizendo, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. À luz do Evangelho, meus irmãos, preciso me considerar que o pecado não tem poder sobre mim. O pecado tenta atuar na minha vida. O pecado tenta me convencer. Como diz uma música famosa, o pecado vem todo dia e me chama, mas ele não tem mais poder sobre mim. À luz do Evangelho, eu preciso me considerar morto para o pecado, através da morte de Jesus. À luz do Evangelho, eu não posso flertar com o pecado. Eu não posso flertar com os padrões desse mundo. Mas eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente, conforme Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12. À luz do Evangelho, eu preciso oferecer a minha vida e o meu corpo para viver para Deus em justiça e santidade. Sabendo que agora eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer que quem comete pecado sexual peca a si mesmo contra o templo do Espírito Santo, porque Deus não habita mais em tendas, nem em templos. Deus habita no coração e na vida dos cristãos, dos seus seguidores, que receberam então o Espírito Santo como penhor, como selo, como a garantia, como a promessa. À luz do Evangelho, eu devo lutar contra o pecado. À luz do Evangelho, eu preciso buscar vencer as tentações, confiando no sacrifício de Jesus, que morreu por mim na cruz, que morreu pelos seus e pelos meus pecados. E a questão é, será que quando eu enfrento a tentação de pecar todos os dias, eu tenho pregado o Evangelho para mim mesmo?
Porque aqui está o segredo. Aqui está a chave. Tem sido hoje comum, né? Eu vou te dar todas as chaves para destravar a sua vida, as chaves de não sei o quê, a chave para isso. A chave para não pecar ou não ceder à tentação do pecado é pregue o Evangelho para o seu coração e para a sua vida. Porque quando vier a tentação para pecar, eu preciso dizer para mim e para o meu coração, Cristo morreu por mim. E agora eu me considero morto para os meus pecados. E agora eu tenho o poder, que é o poder do Espírito Santo na minha vida, para vencer a tentação do pecado. Dizer não para o pecado. Jerry Bridges, novamente, no livro que eu já citei, ele vai dizer: o Evangelho é a força vital da nossa caminhada com Deus. Não há dúvida que seja a chave para a nossa salvação, mas também é o poder para o nosso progresso diário em santidade. A pobreza, note o que ele vai dizer, a pobreza da experiência cristã é o resultado de uma compreensão empobrecida das profundezas do próprio Evangelho. A chave não é tentar um pouco mais, mas conhecer mais plenamente o incrível trabalho de Cristo na cruz e viver com uma consciência mais vital dessa graça, dia a dia. A gente poderia dizer que o Evangelho para o cristão é o seu sistema imunológico que luta contra a infecção do pecado. Portanto, precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico a cada dia, a cada instante. Saímos de uma pandemia em que nós vimos a necessidade de cuidarmos do nosso sistema imunológico. E quantas pessoas que nós perdemos porque tinham falhas ou limitações no seu sistema imunológico e que não conseguiu combater essa terrível infecção que dizimou a vida de tantas e tantas pessoas. Devemos, por último, meus irmãos, além de pregar o Evangelho para nós todos os dias, para vivermos uma vida de suficiência em Deus, e além de pregarmos o Evangelho para nós mesmos todos os dias, para viver uma vida de santidade, precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, para termos um novo começo. Para termos um novo começo. Eu ouvi uma citação há algum tempo atrás que eu achei muito corajosa. Eu não sei exatamente, não consegui encontrar de quem é o autor dessa citação, mas ela diz mais ou menos assim: nenhum ser humano tem a coragem de me amar se souber como meu coração ele é depravado. Se passasse aqui no telão um vídeo da sua vida e de todos os pensamentos do seu coração, as pessoas ficariam até o final para assistir ou talvez logo no começo já sairiam correndo horrorizadas. Porque a verdade é essa, né? Nenhum ser humano tem a coragem de me amar se souber como o meu coração é depravado. A única pessoa que sabe totalmente quem eu sou, por dentro, e ainda tem a coragem de me amar, esse é o meu Pai Celestial. E é nessa linha que o veterano apóstolo João, quando escreve as suas 3 epístolas, pequenas epístolas, mas na primeira epístola, 1 João, capítulo 2, verso 1, ele vai dizer: meus filhinhos, percebam a ternura de João aqui, né? O veterano apóstolo já caminhando para o final da sua vida, ele olha para aqueles que o acompanhavam, aqueles que o seguiam, aqueles que faziam parte da sua caminhada, e os trata como um pai trata um filho, né? Filhinho. Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Algumas versões trazem, nós temos um advogado. E quem é o advogado? É aquele que fala em nosso nome. Aquele que nos defende.
aquele que se apresenta por nós. Nós temos um acusador, e nós sabemos que o nosso adversário, o nosso inimigo, o adversário das nossas almas, é aquele que nos acusa diante de Deus dia e noite. Mas João está dizendo que, por causa do Evangelho, nós temos também o advogado de defesa. Aquele que vai ao Pai, e aquele que diz ao Pai, e aponta para si mesmo, e aponta para a propiciação que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário, dizendo e nos defendendo. David Tripp, é um livrinho médio, como as pessoas mudam. Se você gosta de trabalhar com pessoas, aconselhando, é um livrinho que deve fazer parte da sua biblioteca. Como as pessoas mudam, de David Tripp e Timothy Lane. E quando ele fala desse verso de João, ele vai dizer assim, o versículo 1 continua dizendo que Jesus é o nosso advogado de defesa. Quando pecamos, Jesus fala com o Pai em nosso nome. Ele nos defende dizendo que não devemos ser punidos por causa dos nossos pecados, porque Ele já o expiou por nós. É como se Jesus dissesse algo assim, Pai, eu quero que você saiba que o Márcio pecou e que uma mudança precisa acontecer na sua vida, mas seria injusto condená-lo, porque você estaria exigindo o julgamento 2 vezes pelo mesmo pecado, dele e também de mim. Quando eu prego o Evangelho para mim mesmo todos os dias, eu sei que eu sempre terei a oportunidade de um novo começo com Deus, porque Jesus é o meu advogado, aquele que roga, aquele que intercede, aquele que me defende diante do Pai, todas as vezes que eu peco. E João também, nessa mesma epístola, agora no capítulo 1, verso 9, ele vai dizer, porém se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para quê? Para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. E o que eu aprendo aqui é que quando eu prego o Evangelho para mim mesmo todos os dias, eu não preciso tentar justificar o meu pecado. Não. Eu não preciso e eu não devo me condenar pelos meus pecados. Também não. Isso me faz lembrar de uma história que é atribuída ao grande reformador, Martinho Lutero. E a história diz que certa vez o diabo veio até Lutero. E o diabo tinha nas suas mãos um grande pergaminho. E esse pergaminho estava escrito em ambos os lados. E Lutero então perguntou para o diabo, o que é isso? E o diabo respondeu, é o registro dos seus pecados. Lutero então pegou o pergaminho da mão do diabo e examinou atentamente tudo que estava escrito de um lado e do outro, para saber se tudo aquilo era verdadeiro. E quando Lutero lia, muitos dos pecados que ele havia até já esquecido que havia sido cometido estavam ali registrados, todos eles. E ele precisou admitir que era culpado. Mas ele então olha para o diabo e pergunta, é só isso? Ou tem mais alguma coisa? Ao que o diabo então exclamou, tem mais. Lutero diz, vai lá e pega então, por favor. E o diabo voltou com outro pergaminho, escrito de frente e verso. Lutero olha para cada um daqueles registros que ali estavam, admitindo que ele havia cometido todos aqueles pecados. Ao que ele pergunta novamente, tem mais alguma coisa? E o diabo pela terceira vez vai e traz um outro pergaminho, contendo ainda outros pecados que Lutero havia cometido. Ele analisa, considera, reconhece e pergunta pela 4ª vez, é só isso ou tem mais alguma coisa?
Ao que o diabo então respondeu: não, estão aí todos os seus pecados. E a história diz que silenciosamente Lutero pegou a pena, foi no tinteiro com tinta vermelha, colocou ali a sua pena, e então em cada um daqueles pergaminhos ele começou a escrever: está pago, está pago, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Se você não compreender em buscar seriamente a santidade, ou quando você compreender e quando você buscar a santidade na sua vida, você vai reconhecer o quão pecador você é, o quão terrível pecador eu e você nós somos. Mas se você não estiver enraizado no Evangelho, e se você não aprender a pregar o Evangelho a si mesmo todos os dias, logo logo você vai ficar desanimado dizendo: não tem jeito para mim. Não tem jeito para mim. E quantas vezes isso não já aconteceu comigo e com você? A gente luta em manter uma vida de santidade diante de Deus, mas a gente falha, a gente peca, a gente cai, e isso traz desânimo para o meu coração. É como a história daquela garotinha em que os pais lidavam com ela por causa de um comportamento inadequado, até que um dia seus pais, naquele momento crítico, e a gente não deve julgar os pais por isso, porque todos nós que somos pais já passamos por isso, né? Em que eles disseram para sua filha: não tem jeito com você, minha filha, eu desisto. E aquela menina então foi para o seu quarto, ajoelhou ao lado da sua cama e orou: Papai do céu, dá jeito em mim, porque nem papai e mamãe estão conseguindo. Dá jeito em mim. E Deus dá jeito na gente. Deus conserta a gente. E se nós pecarmos, nós temos um advogado que intercede a Deus por nós. Glória a Deus. Dizendo: Pai, não condena ele, porque eu já morri pelos pecados dele. É claro que isso não é um cheque em branco para que a gente possa pecar indiscriminadamente. Daquele pensamento: Jesus já morreu pelos meus pecados, então eu posso pecar à vontade, porque todos os meus pecados já foram pagos. Não. Mas quando eu considero a preciosidade do Evangelho, quando eu prego o Evangelho a mim mesmo todos os dias, eu aprendo a confessar e a me arrepender dos meus pecados todos os dias. Quando eu prego o Evangelho para mim mesmo todos os dias, eu também sei que a cada dia eu sou ressuscitado e posso seguir em frente na minha caminhada com o Senhor. Milton Vincent, no livro que eu já citei, ele vai dizer que com o passar do tempo, pregando o Evangelho para mim mesmo todos os dias, fez mais diferença na minha vida do que qualquer outra disciplina que já houvesse praticado. Encontro-me pecando menos, mas tão importante quanto, encontro-me recuperando mais rápido após pecar, devido ao conforto imediato encontrado no Evangelho. Eu descobri que quando eu estou absorvido no Evangelho, tudo mais que eu sou para Deus e para os outros, parecem fluir de mim com mais naturalidade e apaixonadamente. Fazer o certo nem sempre é fácil, mas nunca é mais fácil quando se está respirando profundamente a atmosfera do Evangelho. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para si mesmo? Para o seu coração. O convite que eu quero fazer para você nessa manhã é para que você possa se juntar a mim, porque essa tem sido, então, nos últimos tempos, a minha principal atitude: pregar o Evangelho ao meu coração, à minha vida, todos os dias, para viver uma vida de suficiência em Deus, para que eu possa viver uma vida de santidade diante de Deus, e para que eu possa viver uma vida de um novo começo com Deus,
todos os dias. Talvez seja exatamente isso que você precisa nessa manhã. Nós vamos cantar uma canção, podemos? Enquanto estivermos cantando, se você quer se juntar a mim aqui na frente, no momento de consagração, de colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou pregando a mim mesmo, estou pregando ao meu coração o Evangelho nessa manhã. E eu quero, a partir disso, aprender a viver uma vida de suficiência diante do Senhor. Eu quero, a partir disso, aprender a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Eu quero, a partir disso, aprender uma vida de um recomeço diário contigo, todos os dias. Se é isso que você quer, se é o desejo do seu coração, eu queria convidar você a se juntar a mim aqui à frente. Nós vamos terminar esse culto, nos colocando diante do Senhor, pregando o Evangelho para nós mesmos e nos consagrando diante de Deus. Vamos cantar? Enquanto estivermos cantando, você pode chegar aqui à frente.